que a novela do Diego Costa com o Corinthians acabou na semana passada? Eu pensava, Salazar, que tinha acabado. Mas teve um novo capítulo. Jonas Campos está no Parque São Jorge com novidades dessa negociação frustrada com o Timão. Bora, Jonas, conta pra gente. Bora, Michele. Boa noite para você, para o Celso, para o Salazar, para todo mundo que acompanha o nosso Gazeta Esportiva. Eu achava que depois de um mês intenso falando de Diego Costa, não falaria mais do homem, mas temos sim mais um capítulo, né? Mesmo após o fim decretado das negociações. Versão do Corinthians, presidente Duílio cravou o fim das negociações por questões financeiras, né? Alegando que envolvia um valor muito alto, tanto para o Corinthians quanto para a empresa parceira, que viabilizaria a chegada do Diego Costa, a mesma empresa que viabilizou, por exemplo, a chegada do volante Paulinho. Mas ontem quem apareceu foi o tio do Diego Costa, o Jogner Costa, falando que, na verdade, quem deu para trás nessa história toda foi o próprio Corinthians, justamente por causa dessa empresa parceira, após uma pesquisa realizada com alguns torcedores. Então a gente abre aspas agora para o tio do Diego Costa, que falou o seguinte: quando estava tudo certo, Diego na animação para jogar no Corinthians, falei sobre ser palmeirense. Ele disse que o Palmeiras nunca fez contato, tudo bem. Corinthians é muito grande, enorme, maior prazer de jogar no Corinthians. Quando foi para assinar, a empresa deu para trás e Duílio disse que a empresa tinha feito uma pesquisa e que a torcida não queria Diego Costa no Corinthians. Essa é a realidade. O Diego ficou chateado, eles deram para trás e não quiseram assinar. A empresa não quis, fecha aspas, para o Jogner Costa, tio do Diego Costa, dizendo, portanto, que a empresa fez uma pesquisa, viu que não tinha uma aceitação tão grande da torcida em relação ao nome do Diego Costa e que, na verdade, quem deu para trás foi o Corinthians, diferentemente da versão dada pelo presidente Duílio Monteiro Alves. Esse assunto já cansou, né? É verdade seja dita, mas eu deixo para vocês debaterem mais um capítulo da novela que continua mesmo após o fim das negociações. Michele. Talvez o Corinthians tenha falado, não, porque o que o Corinthians falou? Que não ia dar, que não ia continuar. Muito caro. Porque é muito caro. Então, assim, claro que o Corinthians deu para trás. Porque se o cara tá pedindo um salário de Europa, o Corinthians tem que dar para trás. Calma, eu acho que aí essa declaração do tio expõe um outro lado que talvez a gente não conheça. Talvez o Corinthians, aí, especulação, não estou chutando, não é informação, mas talvez o Corinthians tenha avaliado a relação custo-benefício. Eu acho que o dinheiro foi uma desculpa. Foi uma desculpa, queria o Diego Costa, agora não quer mais. Mas no fundo, o Corinthians talvez tenha estudado com o patrocinador, tenha falado com alguém do Atlético e chegado à conclusão, acho que o Diego Costa não vai ser um investimento... Pode ser uma pedra no sapato. Eu acho que é isso. O recuo talvez tenha a ver com comportamento, com um grupo, com um monte de coisa arrumou uma desculpa. E acho que ele não tem a cara do Corinthians. A resposta para essa pergunta do nosso querido Jonas Campos é que ninguém está mentindo. É isso aí. Não é? O Duílio falou, agora o tio falou, então o Duílio mentiu, o tio que está agora com essa história está defendendo... Gente, ninguém mentiu nessa história. O Diego Costa não foi contratado pelo Corinthians. Sim, a empresa fez uma pesquisa de mercado. Fez. Tá certo, tem que fazer mesmo. Ela vai ajudar, vai investir dinheiro e pretende explorar a imagem do atleta. E aí percebeu Vocês acham que a empresa desse tamanho não vai fazer uma pesquisa para perceber qual é a relação da imagem do atleta com a torcida? A empresa... Claro que vai. O quê? Ter falado que ele era palmeirense, você acha que prejudicou também? Isso já tinha sido superado internamente. Não, acho que não foi essa. Sabe o que eu acho? Que falta um pouco de carisma para ele. Ele não tem o carisma que tem o William, que tem o próprio Ele não tem a ligação com o clube. Não tem história, e ele não tem um passado recente dele. Não é um passado recente de números bons. Ele não fez um jogo inteiro pelo Atlético, ele só fez 5 gols, ele teve 2 lesões por lá. E ainda então, ele foi um grande jogador. E aí entra isso que o Celso falou. Quando eu digo que o Duílio não mentiu, por quê? Vou repetir aqui algo que eu já falei aqui no Gazeta Esportiva, hein? O Corinthians não foi atrás do Diego Costa. Foi o Diego Costa que foi atrás do Corinthians. Ele foi oferecido pelos representantes. O Corinthians se interessou pelo nome. Quando ele consegue a rescisão e se livra da multa rescisória,
O Corinthians senta com seus pares, estuda até quanto a gente pode oferecer. Ó, é isso aqui, é E X. até quanto o Corinthians podia oferecer? 1,5 milhão, 1,4 milhão. O que passaram para mim era que era um pouco menos de 1,5 milhão. E o Diego Costa ganhava. O Diego Costa ganhava, a informação que eu tenho é que ele ganhava 1.600.000 por mês no Atlético livre de impostos. E o Corinthians deixou claro, não vai ganhar isso aqui. Não vai. Tem que se livrar da multa e aceitar ganhar menos. Só que... Então chega um cara desse. Chega um cara desse que não ganhar, faz um jogo inteiro. Você pensa, o tamanho do investimento que eu vou fazer. Para. A torcida tem uma parte da torcida que não está muito feliz com a contratação. Será que vale toda essa grana? Porque quem vai investir... Parabéns, Corinthians. Porque quem vai investir, teoricamente, não vai investir de graça. Vai investir numa imagem. Ia pagar mais do que 50% do salário Exato. dele. Então, Salazar, fala para nós. E aí eu acho que o Corinthians meio que se precipitou, porque estava com a história do Cavani, Soares, não deu certo. O que tem no mercado? O Diego Costa se empolgou, mas aí de repente parou. Sabe quando você vai fazer uma compra por impulso? Aí você para e fala assim, será que eu preciso mesmo disso? Não, você vai fazer uma bolsa. Celso, sabe? Põe no pacote. Nossa. 33 anos. Então. Histórico de lesão recente. Nenhum jogo inteiro pelo Atlético e só fez 19. Caraca, vou pagar mais de 1 milhão de salário pra esse Salazar, cara. mas fala uma coisa. Tem outro nome? Tem alguém aí? Ó, o que eu... Conta pra nós. O que eu sei é o seguinte, o Corinthians está atrás de outro nome, mas... O Duílio ficou muito incomodado com os vazamentos das informações. Ele chegou a falar isso para mim. O Duílio conversou comigo em um determinado momento e falou: tá atrapalhando demais essa coisa. Todo dia a imprensa precisa atualizar as notícias. Todo dia tem uma pergunta do Cavani. Agora aconteceu isso. O irmão do Cavani falou aquilo. O técnico do Manchester. E ele falou: isso está atrapalhando. Então agora, Salazar, ele falou: nós vamos atrás de outro nome, mas nós vamos aqui, ó, em silêncio. Só eu e mais uma pessoa. Então né? é isso. Ó, de volta pro Parque São Jorge, porque tem jogo no domingo, né? Jonas, manda pra gente o retrospecto do Corinthians contra o Santo André. Pois é, Michele, domingão, né? Depois da estreia, vamos dizer, frustrante contra a Ferroviária em termos de resultado, o Corinthians volta a campo domingo contra o Santo André, lá no estádio Bruno José Daniel. O retrospecto do Timão contra o Ramalhão é amplamente favorável, mas não nos últimos confrontos. Tanto é que a gente coloca uma tela aí. A última vitória do Corinthians sobre o Santo André foi lá em 2011. 2-0 para o Timão no estádio Bruno José Daniel, em partida válida pelo Campeonato Paulista daquele ano. Depois disso, vejam só, em 2017 no Campeonato Paulista, Santo André venceu por 2-0 na Arena. Depois, Santo André, 2-1 para cima do Corinthians em Santo André, no Paulistão de 2018. E no último confronto entre os clubes no Paulista de 2020, empate por 1-1 também em Itaquera. Então o Corinthians, última vez que venceu o Santo André, lá em 2011. Vamos ver se consegue aí quebrar esse tabu, apesar de, no geral, ter um retrospecto amplamente favorável. E a gente aguarda, né, para saber se o Silvinho vai ou não mexer no time. Hoje, por exemplo, no treinamento realizado lá no CT Joaquim Grava, William e Renato Augusto, para controle de carga, foram poupados da atividade no gramado, ficaram na parte interna. A tendência é de que não preocupem para o jogo de domingo contra o Santo André e estejam à disposição, mas a gente aguarda para saber se o Silvinho vai ou não mexer e promover alguma novidade nessa equipe em relação ao jogo de terça-feira contra a Ferroviária. Mi. Valeu, Jonas. Muito obrigada. Celso. O Corinthians também tem que ter calma. A gente falou isso para o Santos, falou para o São Paulo, vale para o Corinthians. O Corinthians, na minha opinião, jogou bem contra a Ferroviária. Jogou bem, criou mais de 20 oportunidades de gol. O pessoal fica bravo com o Silvinho, não sei o quê. Já vimos várias vezes isso. Exatamente. Tem noite que a bola não quer entrar. Exatamente. Final, Cássio não trabalhou, 21 pelo menos chutou, né? Chutou o Paulinho. Exato. 21 finalizações. A bola, o goleiro defendeu 3 quase de frente. Agora, isso fica claro que o Corinthians precisa de um 9. Exato. O Corinthians precisa de um 9. Diferente do Palmeiras, Exato. O Corinthians precisa de um 9. A gente não sabe qual a escalação que o Silvinho vai mandar para esse jogo. Técnico, Thiago Salazar é o técnico do Corinthians. Eu trocaria 10, só manteria o Cássio. Trocaria os outros 10. Porque o Corinthians, para mim, nesse momento, ele estreou praticamente com 10 treinos mesmo de campo. Você trocaria todos os jogadores? Sim, para esse jogo. Sabe por quê? Eu entendo que neste começo, ainda mais com um elenco, com jogadores tão veteranos, tu corre o risco de um jogo quebrar. por semana. Eu faria isso. Tá bom. Um jogo por semana. Eu acho, aí sim. Quarta-feira tem clássico contra o Santos na Neoquímica Arena. Então é o seguinte, estreou agora,
joga quarta-feira contra o Santos e vai assim com esse time jogo por semana. Para aguentar até o final do Brasileirão. Para aguentar, chegar bem em abril, tá bem para a Libertadores. Então, eu nesse jogo contra o Santo André, ó, Cássio vai, os outros... Vamos botar o pessoal para mostrar trabalho, para dar minutagem para todo mundo, como eles gostam de falar, né? E até entender melhor o esquema, como funciona, para fazer... E aí, quem sabe, é assim, vou pôr o Renato ali para jogar os últimos 20 minutos, para dar um ritmo. Concordo. Legal, mas acho besteira o Corinthians entrar com o time todo força máxima nesse jogo. Nossa, ele podia ser técnico do nosso time, muito bom, gostei muito dessa ideia. Passa pro Silvinho.